Boa noite, amigos, muito boa noite. Boa noite, Paraná, boa noite, Rio, boa noite, BH, boa noite, Brasília. Boa noite, gente amiga. Boa noite, doutor Antônio Carlos de Andrade Viana. Boa noite, Militão. Boa noite a todos que nos ouvem pelo Brasil. O Brasil inteiro ficou meio que assustado com a prisão, prendendo um cara... Um gangster. Um gangster. Do ex-presidente Temer. Foi desnecessário. Independente do que, se ele é culpado, inocente, se tem prova ou não tem prova, o fato é que não se começa um processo prendendo o cidadão. Esse é o princípio básico de toda civilização. Primeiro, processo o cara, instrui o processo, dá o direito de defesa. Essa é a nossa Constituição. Nós vivemos num país civilizado. Processo cidadão, se ele não oferece risco para a sociedade, porque quem que merece a prisão preventiva que começa preso o processo? É o bandido perigoso, é o assaltante de caixa eletrônico, é o terrorista, é o traficante de armas, o traficante de drogas, que esses ameaçam, esses causam dificuldade. Essa é a prisão preventiva, é reservada para esse povo. Mas não é reservada para o Michel Temer, para um cidadão comum, para um homem, sabe, que não tem nenhum histórico de violência. Nunca se ouviu falar que ele ameaçou testemunha, que ele teria mandado fazer qualquer coisa errada com relação a pressionar ou destruir prova, nem nada. Isso aí foi um discurso político da Lava Jato, porque, na verdade, Militão, o que está em jogo aí não é Michel Temer, o que está em jogo aí é a Lava Jato brigando com o Supremo. É uma briga que se instalou e que vai ter consequências. Porque o Supremo tirou da Lava Jato os casos, passou para a Justiça Eleitoral. Por quê? Porque os promotores falavam o seguinte: essa propina que fulano de tal pegou, esse 1 milhão que ele pegou, recebeu lá da Odebrecht, e ele pegou para jogar dentro do partido para poder montar uma organização criminosa para dominar o poder. Essa era a acusação dos promotores. Exageravam nessa acusação, mostrando organização criminosa para dar maior repercussão à Lava Jato. Aí o Supremo disse o seguinte: olha, se então ele usou parte desse dinheiro para fins políticos, essa questão tem que ser julgada pela eleitoral. E Justiça Eleitoral. E à luz do direito seria isso. Aí, agora os promotores endoidaram. Os procuradores ficaram revoltados. Achou que isso aí é uma atitude contra, que vai beneficiar esse, aquele, que não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E, em retaliação, começaram a tomar algumas providências. Uma delas é isso aí. É falar em impeachment de ministro supremo. Os promotores estão em plena campanha contra os ministros, estão esculhambando os ministros e fizeram esse discurso político, porque no decreto de prisão que foi revogado, do Michel Temer, o juiz escreve não sei quantas páginas, 300 páginas para justificar a prisão, mas é um discurso político. Ele fala que tem que acabar com a impunidade, que o país está cheio cansado de ver tanta roubalheira, que isso, que aquilo. Mas não, a prisão preventiva não é para isso. Não é para esse discurso. A prisão preventiva é para dizer, olha, a conduta do cidadão foi essa conduta é criminosa e ele está perturbando a instrução do processo, ou tem perigo de fugir, ou está ameaçando testemunha, ou destruindo provas. Aí sim. Aí sim. Mas isso ele não falou. Não. Ele só falou que o cara rouba 40 anos, que o povo brasileiro está cansado, que isso, que aquilo. Isso não é discurso. Imediatamente o tribunal revogou. Agora, como é que eles chegam assim rapidamente? Por exemplo, o Temer teria 62 milhões de reais bloqueados pela justiça. Como é que ele sabe que ele tem tudo isso? Porque eles fazem um cálculo, eles falaram, na verdade, eles falaram que o grupo dele juntou 1 bilhão e 800 milhões. Que o grupo dele tem 1 bilhão e 800 milhões. É uma fantasia da cabeça do promotor. Porque não existe isso. Não existe. Não tem como falar, não tem nenhum indicativo disso, mas eles fazem assim, olha, se na Petrobras roubaram, por exemplo,
1 bilhão, a Petrobras roubou 1 bilhão, então você multiplica isso, aquilo outro, é 1 bilhão e 800. Foi pro Temer. Porque o Temer ficou 2 anos só. Porque o resto está com o PT. É uns cálculos sem pé nem cabeça. Sem pé nem cabeça. E esse dinheiro estaria onde? Eles procuram isso nos bancos. Procura, mas não acha nada, não tem nada no banco. Não estou falando que não houve o fato. Sim. Que não houve o desvio de verba, que as autoridades não se aproveitaram, todo mundo se aproveitou. Sim. Não foi só o PT, não foi só o PMDB, ou o PSDB Quem estava teve nisso. chance... Todo mundo. Todo mundo, Todo mundo se aproveitou. De todos os partidos. De todos os partidos. Não tem ninguém santo, não existe santo. É a mesma coisa de procurar virgem na zona. Então não tem. Não, ali não é o caminho. Não é o caminho. Não. E outra coisa, o homem, o político, não adianta. Qualquer político, estou falando todos, sem exceção, eles são movidos atrás do poder e do dinheiro. Todos eles. Poder e dinheiro. Não vem dizer que o político se elegeu político porque ele quer consertar o país, que ele quer amar o povo, que ele quer ser amado. Ele quer ser poderoso. Isso ele quer poder e dinheiro. Uns têm muito dinheiro, então quer poder, compra uma vaga. Sim. Né? É isso mesmo. E outros têm muito poder, mas para se manter no poder precisa do dinheiro. Então, uma coisa puxa a outra, isso, Militão, é a história da humanidade. Desde a antiga Mesopotâmia, muito antes dos faraós, o povo já brigava por poder e dinheiro. A gente fala dinheiro hoje, mas naquela época era poder e comida, vamos dizer assim. Entendeu? Estamos na quaresma, o Judas traiu Jesus por 30 dinheiros. O Caifás, o chefe do Sinédrio, o negócio dele era grana, dinheiro, ouro. Não venha com essa conversa. Nenhum político, ninguém vai me convencer que existe ou já existiu um político na história da humanidade que fez alguma coisa pelo povo por amar o povo. Isso é mentira, isso é uma balela. Porque o cara que faz isso, Madre Teresa de Calcutá, essas pessoas desse jeito, eles não são políticos. Eles não se elegeram, não querem cargo político e eles estão longe da política. Essas pessoas eu acredito. Né? Agora, dizer que o cara vai ser senador porque ele ama o país dele, que ele quer ver as coisas fluírem, o outro vai ser deputado federal porque ama o povo, mentira. Tudo carreirista, eles se elegem aqui num cargo, já estão pensando no outro dali 2 anos. E dali 4, e dali não sei o quê, que é pôr. E de preferência vai pondo o filho, vai pondo o neto, vai pondo o sobrinho e assim por diante. É uma dinastia. Veja só, desde Getúlio Vargas, toda essa turma que está aí, Militão, os grandes, todos são descendentes de Getúlio Vargas. Descendentes políticos. Todos. Não tem ninguém que esteja hoje no poder que não tenha sido incentivados ou... todos. Né? Ou na mesma escola. Ou foram ministro, ou neto de ministro, parente de ministro, sobrinho de ministro, tudo Getúlio Vargas. É uma dinastia que manteve. Você vê, nós já passamos da ditadura Vargas para outra ditadura militar, para a democracia, já caçamos presidente, já pusemos presidente preso e tal, mas está aí a dinastia dos Vargas. É verdade. Em todos os estados. Em todos os estados. Como é nos Estados Unidos que você falou, quando o cidadão vai ser preso, ele tem... Nos Estados Unidos... Ele é acusado de alguma coisa. Como é que faz? Ele... direito americano. Se não for crime violento, não é daqueles que o cara é terrorista, metralhou, não é traficante, essas coisas. Se é crime de colarinho branco, por exemplo. Lavagem de dinheiro. Que é o caso agora do Temer. Colarinho branco. Do Temer. Desvio de verba, essas coisas. O juiz, quando decreta a prisão, notifica, ele tem 48 horas para se apresentar, até para cumprir a pena. O cara, por exemplo, foi condenado. Não no tribunal do júri, mas foi condenado lá. Processo singular. Foi condenado a cumprir 12 anos de pena. Aí ele é intimado da sentença e dá 48 horas para ele se apresentar em tal penitenciário e tal. Se não se apresentar, aí vão buscar. Aí é foragido. Aí é foragido.
Mas o índice de que a pessoa se entrega é muito alto. A pessoa se entrega. Ninguém vai fugir. Para que fugir? E outra, quem vai fugir, você já sabe quem vai fugir. Né? Se você é o Marcola na rua, ele está com 280 anos de prisão decretada. Se puser ele na rua, ele vai fugir, claro que ele vai fugir. Mas é diferente do Michel Temer, que foi caçado no meio da rua, caçado tinham 12 viaturas, tinha mais de 30 homens. O policial estava armado como se fosse para a guerra do Iraque. Eu levei um susto com aquilo. Fardado com aquela farda do Iraque. Da Operação Deserto no Iraque. Não precisava, né? Não, desnecessário. Policial de terno. Isso eu não digo porque é o ex-presidente. Eu digo isso porque isso é uma covardia contra qualquer cidadão. Qualquer cidadão. Porque se dissesse assim, não, aquele cara ele tem fuzil, ele tem seguranças, e ele tem bomba, e ele é um terrorista. Aí é perigoso. E ele revida mesmo. Aí tem que cercar e tomar as providências. É isso. Agora, Michel Temer... É isso. Vamos aguardar. Ele foi revogado da prisão e ele vai seguir agora se defendendo. Mas é apenas uma liminar na revogação da prisão? Tudo é liminar. A prisão, a soltura. No Brasil tudo é assim, provisório. Provisório. Doutor Viana, muito obrigado. Um abraço grande. Obrigado, boa noite. Boa semana. Daqui a pouquinho, mais Militão e Militão. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Gingin é delicioso. Vem, aqui sempre é feito na hora. Vem pra Gingin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Gingin. Seu momento de sabor. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Agora nós vamos falar um pouco sobre Londrina, o desenvolvimento de Londrina, e com uma proposição do advogado Bruno Pedalino, que é um dos homens que trabalha por isso, e que ele disse uma coisa interessante, que Londrina é uma ilha. Vamos saber por quê daqui a pouco. Antes, deixa eu só falar, a Unifil agora está com o Polo EAD bem no coração de Londrina, no Shopping Royal Plaza. A equipe está já a todo vapor, pronta para te atender com uma super oferta. A primeira mensalidade custa R$60, você pode ter até 50% de desconto nas demais. Tem curso em todas as áreas, administração, pedagogia, logística e muitos outros, e as vagas são limitadas. A Unifil ainda mais perto de você, te ajudando a mudar de vida com um custo que cabe no seu bolso. Vá até o piso térreo do Shopping Royal Plaza ou ligue 3375-7696. 3375-7696. EAD Unifil, você já decidiu. Doutor Bruno Pedalino, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Boa tarde ou boa noite? Boa noite. Boa noite. É um prazer estar com você e os teus telespectadores. Diz pra gente, por que você afirmou que Londrina é uma ilha? Londrina está isolada mesmo? Porque Londrina chegou onde chegou estritamente aos empresários que
desenvolveram o nosso município. Não se deve nada aos políticos que passaram pela nossa região. Londrina sempre teve uma vocação de eleger políticos de esquerda, né? Seja MDB, PMDB, PT. E essa gente sempre freou o desenvolvimento de Londrina, né, em função das suas ideologias, da mentalidade das suas ideologias. Certo. Na realidade, o que eles trouxeram para Londrina foi muito pouco. Quem trouxe mesmo, quem fez acontecer, foram os empresários de Londrina, foram os médicos, os engenheiros, os economistas, essa gente que fez Londrina acontecer. Para você ter uma ideia, hoje Londrina é uma ilha cercada de esquerda para todos os lados. É verdade. Né, que atrapalham o nosso desenvolvimento. Você vê uma UEL, que é um antro de petista, Dominada pela esquerda. que não faz nada por Londrina, só atrapalha Londrina. O que ela faz, ela gera o que ela gera por existir, mas ela teria que ser muito mais do que ela é, pela estrutura do que ela tem. Né? Falar, como não faz nada por Londrina? Ela gera X profissionais por ano, ela é uma universidade, mas é pouco. Ela tinha que fazer muito mais do que ela faz. Né? O papel dela tinha que ser muito maior do que ela é. Você vê. E o que impede isso? O que impede é o papel de esquerda que ela tem, que ela opera. Né? É uma universidade completamente fechada em torno da esquerda. Não permite que se desenvolva a cidade. Né? Nós, munícipes, tínhamos que tirar a universidade da mão dessa esquerda. A UEL é uma caixa preta que o dia que se abrir vai ser um escândalo nacional. Vai dar problema. Vai ser um escândalo tão grande que vai parar na Polícia Federal de tão escandaloso que é aquilo lá. A cidade tem que se unir e tirar urgentemente a UEL da mão das pessoas que administram aquilo lá. Hoje, a nossa cidade está na mão de UEL, na mão do PT, da Igreja Católica na mão do PT. Com o novo arcebispo, né? Na Justiça do Trabalho, que é um braço do PT. Também. Isso é público notório. Né? Então, nós somos uma ilha em volta da esquerda. Sabe? O que nós estamos precisando daqui é de um Bolsonaro municipal. Entendeu? Que venha e faça uma lavagem nessa cidade. Entendeu? E essa lavagem tem que ser feita por nós mesmos. Não é pelo poder público. Não. Sabe? A lavagem tem que ser feita pelas entidades privadas que nós temos, que é competente, que é gente acima de qualquer suspeita, notória, que se reúna e dê um basta em tudo isso. E que passa a dar as ordens. Quem tem que administrar a cidade somos nós. Político é para fazer o que quem votaram nele manda fazer. Você tem que pressionar o político. Sabe? Outra coisa, hoje a mídia, ela blindou os políticos da nossa cidade. Ela blinda os políticos. As notícias que saem, né, é metade das notícias, são meia notícias. Só sai o que não tem jeito de esconder, não tem jeito de ocultar. Tem notícias que só saem depois que é divulgado na internet.
Primeiro está na internet aí que se torna... Né? Então você vê que, principalmente quando se trata de notícias de economia sobre a cidade de Londrina, em que se divulga os índices desastrosos que Londrina está, tentam ocultar. Não? Só depois que não tem mais jeito, que a internet divulga, ou a gente divulga, é que eles publicam, senão eles não publicam. Eles querem blindar a incapacidade do prefeito, a incapacidade dos nossos deputados, eles querem ocultar da nossa sociedade a realidade. Entendeu? Quer dizer, não podemos contar nem com parte da mídia, não é toda a mídia, mas isso está na mão de parte da mídia mais importante da nossa cidade. Eu sou testemunha disso viva. Então, quer dizer, existe um processo, uma conspiração aqui em Londrina de peças importantes em torno de nós que faz com que a coisa navegue contra a sociedade. E é preciso dar um basta nisso. É via a união das entidades privadas. E só vai haver um basta nisso a hora que a sociedade privada der um basta em tudo isso. Essa é a grande realidade. Né? Nós não podemos ficar alheio a tudo isso, porque isso, queira ou não queira, repercute nos nossos negócios, repercute no desenvolvimento da cidade em potencial, repercute na educação dos nossos filhos, repercute em toda a região. Beneficia outros e prejudica a nós diretamente. E impede que novas empresas venham para cá, né? Que elas perdem o interesse. Mais do que impede, não cria mecanismos para que isso aconteça. Essa é a grande realidade. Nós estamos nos afundando cada dia mais. Existe uma conspiração para isso, e não existe reação contra essa conspiração. Essa é a grande realidade. Londrina é uma ilha cercada pela esquerda, ele disse bem dito aqui. Pois é. Ou nós pomos Londrina na ilha de uma direita, ou a esquerda continua dominando a nossa região. Essa é a grande realidade. Silenciosamente. Você sabe que eu vejo, silenciosamente, tópicos assim. A semana retrasada, por exemplo, houve um curso na UEL sobre o comunismo. Pergunta, já houve algum curso sobre o capitalismo na UEL? Nunca. Eu não sei, eu nunca ouvi falar. Pois é, nunca. Daí, lá em outra semana, houve um curso na Igreja Católica, de um advogado falando sobre família. Você vai no curso Família, o tema é só sobre marxismo. Então são pinceladas, sabe? Todo dia alguém falando sobre marxismo, sobre comunismo, silenciosamente, lá na Vila Nova, lá na UEL, lá na igreja tal, mas você nunca vê alguém falando sobre capitalismo, sobre família, sob o ponto de vista capital, sabe? Todo dia, em algum lugar, em algum momento. Daí, quando o nosso presidente Bolsonaro diz, vamos, no dia 31 de março, comemorar como é que chama? Quando o regime militar? O regime militar, essa gente se mostra barbarizado. O regime militar foi a coisa mais importante que houve no Brasil nos últimos 100 anos. Graças a isso, nós não somos uma Cuba.
Graças a isso não somos uma Venezuela e graças a isso nós não somos uma União Soviética. Bruno Pedalino, já deu tempo, bom papo, hein? Vamos voltar a conversar com o Bruno. Obrigado, doutor Bruno. De nada, é um prazer estar aqui com vocês. Já voltamos. A importância de dar valor à vida. É assim que a Londre Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Londre Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Londre Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Hi guys, I'm Fabiano and this is FDTV. Nós trazemos dicas de inglês bem práticas e sem blá blá blá. Hoje, uma dica de vocabulário. Uma palavra muito usada em português é a palavra saudades. Infelizmente, essa palavra não existe no vocabulário em inglês. Porém, nós usamos uma palavra que é um verbo e significa sentir falta de alguém ou de algo. É a palavra miss. I miss you. Eu tenho saudades de você. Do you miss London? Você tem saudades de Londres? Então fica a dica. Para a palavra saudades em inglês, use o verbo miss. E não esqueça, veja o nosso outro vídeo com outros significados para esta palavra também. Essa foi a dica de inglês com a FDTV. O momento mais gostoso do dia. Pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre atento na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. Cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode ter aulas na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. Muito bem, estamos de volta com o Militão e Militão. Olha, minha gente, o Marcelo tem dito sempre aqui que temos uma novidade que com certeza vai motivar ainda mais as pessoas a correr atrás do sonho de ter o seu diploma universitário. A Unifil agora está com polo EAD, isso é, de ensino à distância. O ensino à distância começou na Inglaterra, muitos anos atrás. Esse ensino à distância o Brasil importou da Inglaterra. E agora, que bem no coração de Londrina, no Shopping Royal Plaza, a Unifil está lá, com o seu estande. A equipe está a todo vapor, pronta para atender com uma super oferta. Vejam bem, a primeira mensalidade custa só R$ 60,00 e você pode até ter 50% de abatimento nas demais mensalidades. Eles têm cursos em todas as áreas, como administração, pedagogia, logística, cursos bem atuais, que vai ajudar você a arrumar o seu trabalho. E não perca realmente tempo, porque as vagas são limitadas e você pode estudar na sua casa. Vai evitar de gastar dinheiro com transporte, vai ficar com a família e estudar. Isso é muito bom. A Unifil, mais perto de você, vai ajudando você ou alguma pessoa da sua família que queira fazer também, a mudar de vida, com um custo realmente que cabe no seu bolso. Para mais detalhes, você pode telefonar ou ir direto ao térreo do Shopping Royal Plaza. O telefone 3375-7696. 3375-7696. A Unifil decide por você, vai ajudá-lo, tenho certeza absoluta. Estamos recebendo com grande alegria o nosso amigo pessoal, muito estimado em toda a cidade e região, Moacir Norberto Sgarione, mais conhecido como Moacir Sgarione, né, você? É isso daí. Boa noite, bem-vindo ao programa. Boa noite, muito obrigado pelo espaço. Você permite eu fazer um comentário sobre o ensino à distância? Pode, tem vontade. Eu não sei se você sabia,
Mas eu, quando morava no sítio, que morei até os meus 18 anos, e eu fiz um curso de contabilidade pelo Instituto Universal Brasileiro por correspondência. Me lembro do Instituto Universal. Então, e eu me formei, o curso de contabilidade, acho que eu já gostava de planilha e número naquela época, Militão. E carpia café o dia inteiro, aí às vezes o ônibus deixava lá o envelope na venda e eu ia estudar à noite, claro, de lamparina, cansava, na época eu tinha cabelo, queimava o cabelo, levantava. Então eu fiz o curso de contabilidade pelo Instituto Universal Brasileiro em 64. Ensino à distância. Eu me lembro do Instituto Universal Brasileiro. Eu estava, não sei se eu estava no ginásio, no começo do ginásio, eu olhava e falei, isso deve ser bom. Aliás, a maior parte da minha turma de ginásio, lá em Santo Anastácio, no estado de São Paulo, acabou indo fazendo concurso para o Banco do Brasil. Da minha turma, acho que uns 10 passaram. A maioria terminou como gerente do Banco do Brasil. Depois o curso de datilografia, né? Às vezes ia uma vez por semana na cidade, tentar aprender um pouquinho. Eu não sei se na turma tua teve, mas a minha turma de datilografia, ainda lá no estado de São Paulo, teve baile de formatura, você acredita nisso? Era importante demais. O meu não teve, acho que nós éramos de baixo clero, não teve baile. Não, mas era importante demais saber datilografia e ter diploma, né? Porque era um dos cartões de visita, né? Candidato a emprego, só tem diploma de datilografia. É isso aí, meu. Mas, olha, aqui estamos, Militão. Obrigado pelo espaço. Moacir é ex-presidente da Sociedade do Rural do Paraná, é atualmente o diretor administrativo financeiro. E vamos conversar sobre a exposição que está batendo a nossa porta. De 5 a 14. 14 de abril, né? Como acontece todos os anos, na primeira quinzena de abril. Né? Quero dizer que eu tenho muito orgulho que eu estou fazendo agora 51 exposições. A primeira exposição que eu participei da Rural em 1968. Acredita, não? Acredito. Falo que idade serve para alguma coisa, para contar a história, né? Então, Militão, tá lá, você sabe, a turma até brinca, fala, nossa, mas a exposição é sempre igual. Não é igual. Todo ano tem atrações diferentes, todo ano dá um trabalho danado para montar. Você vê o parque lá hoje é 15 horas por dia, né, de manhãzinha até à noite, montando stand, limpeza e projetos, né? Estamos indo lá com o Corpo Bombeiro, com o TAC do parque inteiro, agora vou fazer o TAC de cada, por áreas e por setor e por stands maiores, junto ao Corpo Bombeiro. É uma correria. Mas a Rural tem know-how, nos preocupa muito às vezes, né? Porque será que vai dar tempo, que não vai e tal, mas está tudo dentro da programação. Temos novidade esse ano, acho que é um ano de políticos e temos a agenda que durante a exposição o governo do estado vai transformar Londrina como sede administrativa do estado do Paraná, que vai começar na quarta-feira à tarde, quinta e sexta de manhã. Vamos ter reunião da sociedade civil organizada, primeiro a diretoria da Rural, um determinado horário, da sociedade civil organizada, e os secretários vão estar no pavilhão, no recinto Horácio Sabino Coimbra, com módulos para cada secretaria, despachando os secretários com pelo menos a previsão informado pela cerimonial de mais de 100 prefeitos do estado todo, né? Obviamente, maior número da nossa região norte do Paraná. Então a gente fica contente que a gente possa trazer os debates e cada segmento da sociedade expor as suas reivindicações, o que se torna prioridade. O prefeito também quer fazer uma reunião com o secretariado dele, provavelmente será na terça. Prefeito de Londrina. De Londrina, né? Provavelmente será na terça, né? Na sala de reunião do próprio prédio administrativo nosso. Ele não é uma audiência pública, mas também para atender alguma demanda da sociedade civil organizada, etc. Então está caminhando com boa, né, expectativa, as áreas consolidadas, né? Com empresas novas vindo, porque isso que é gratificante, Militão. Às vezes eu vejo a Vânia, a Mariana no setor comercial, que até chega quase a chorar quando às vezes perde um expositor de um stand, né? E aí de repente conquista outro. A prefeitura de Foz do Iguaçu, a parte de turismo, está montando um stand para atender e oferecer, fazer os seus contatos para atrair turismo para a cidade de Foz do Iguaçu. Eu acho isso muito importante. Eles sensacional, não é? Eles estão certos. E a exposição, para quem não sabe, a pessoa às vezes tem condições de fato de
comprar carros mais baratos do que nas agências durante o ano, oferta todo tipo de serviço. Eu acho que eu já contei aqui mesmo, que eu estava no aeroporto em Congonhas e estava indo para as fazendas no Mato Grosso e uma família aqui de Astorga conheceu, eu para variar estava com o boné da Rural, falou, a senhora é da Rural? Sou. Falou, nós compramos o pacote de viagem que estava indo para a Europa, lá na exposição de Londrina. Foi o melhor preço que nós achamos. Tá vendo? E acho que essas coisas muito interessantes, né? Então, eu hoje atendi pessoal, inclusive da Prefeitura, da Secretaria dos Idosos, né? Que vai ter o Dia Mundial da Saúde, então vamos fazer lá um dia para exercícios físicos, né? Que pessoas de maior idade. E a gente vai abrindo e atendendo todo o segmento da sociedade com mais diferentes interesses, né, Militão? O governador do estado estará aqui nos 3 dias. 3 dias, quarta tarde, quinta e sexta de manhã. Quer dizer, a sede dele mesmo. A sede é oficial do governo do estado. O que para ele é ótimo, porque vai se vem e pode crer que com a vinda dele 3 dias aqui, viram mais de 100 prefeitos. Porque é a chance de conversar, né? E aí já despertou o interesse da Assembleia do Paraná, também fazer uma reunião de todos os deputados. Seria ótimo. Seria ótimo. Então eu acho que essa conectividade, né, Militão, que a exposição às vezes oferece. A agenda técnica extraordinária, ministro confirmado, palestrantes de alto nível, né, que é o fórum, o hackathon, e tantas outras palestras e encontros técnicos, vitrine da carne, que já há muitos anos que a gente faz, e é aberto, né, para as pessoas que trabalham nos açougues, sempre aprendem alguma coisa sobre o corte, sobre a qualidade, sobre corte. Eu falo que saber não ocupa lugar, né, Militão? É verdade. Só as pessoas. E tem outro detalhe que eu costumo falar, que ande à toa, mas não fique à toa. Às vezes a pessoa andando à toa, você vê alguma coisa. Vê alguma coisa, aprende. Encontra alguém interessante. Interessante, né? Então, é uma boa. Então, ande à toa, mas não fique à toa. Aprendi isso do seu Celso Garcia. Seu Celso. Ele primeiro falou, Moacir, não fala acho para mim, porque isso não tem no meu vocabulário. Você sabe ou você não sabe as coisas. Eu acho que... Eu acho. E nesse aspecto, vou te contar uma história, já que o teu programa é bem pitoresco. Quando nós fomos embarcar o gado, em junho de 1968, no navio em Santos, que é a primeira exportação de gado para a coisa, né, naquele movimento, carregando ração, né, da coisa, eu estava com a caminhonete, né, e eu, o doutor Fernando Garcia, e aí o Fernando falou, você sabe dirigir? Na hora eu botei na cabeça, o que o senhor Celso falou, sei, mas eu acho que eu tinha pego o carro uma vez, Militão. E eu peguei na segunda esquina, bati na traseira de um carro novinho, do Volkswagen novinho. Era o chefe da aduana. O cara desceu e falou, meu filho, mas como é que você faz isso e não sei o quê. Ou seja, eu estava com uma economia para comprar alguma coisinha para minha família de uns 7 meses. Paguei tudo para consertar. Falou, eu não posso perder tempo. Passou um pouquinho atrás, né? Quanto o senhor quer aí para o senhor resolver? É tanto. Tá aqui, paguei. Foi lá, cheguei lá, carreguei de alfafa, voltei. Deu tudo certo. Deu tudo certo, Nando. Contei para ele, acho que uns 6 meses depois que eu tinha batido. E o gado não foi para onde? E o gado ia para onde? Levamos, e eu fui dentro do navio, para Venezuela, Militão. Foi para Venezuela? Para Venezuela. Depois embarcamos outras exportações, embarcado em Viracopos. A quarentena era em Itapetininga, no Parque de Exposição. Na época nós tínhamos que fazer, além dos exames de tuberculose, brucelose, etc. E lá eles têm 2 vírus da aftosa e nós tínhamos 3, A, O e C. Eles tinham lá, não tinha acho que o A, o O. Então nós tínhamos que fazer a quarentena. Então tempo que a Venezuela tinha muito dinheiro. Tinha muito dinheiro. Era muito dinheiro. Você via, eles importavam alface. Gado zebu, alface? Eles importavam tudo, porque tinha dinheiro sobrando. Se você vê os estacionamentos de carros seminovos, dava inveja de nós ver para a gente pegar para andar. Então importava carro assim, adoidado. Tudo carro americano, europeu. Carro caro. Eu fui lá várias vezes, né? Outras exportações, foi um salto na pecuária deles lá. O chefe do Ministério da Cultura na época, Dom Guilherme Silva Otti, depois eu fui padrinho de casamento de um filho dele aqui, ele formou 5 filhos no Brasil. Olha. Gostou tanto do Brasil que mandava os filhos estudar aqui, zootecnia, veterinária. Estudou na UEL, eu contei para o reitor outro dia, falei, um amigo meu estudou na UEL, que o Ney Braga, foi secretário de saúde uma época, não foi? Não, o Ney Braga foi prefeito de Curitiba, foi ministro da Educação. Ministro da Educação, foi na fase dele. Porque aí depois não pôde continuar, Militão, porque Londrina era estadual e não tinha convênio internacional. Olha. Estudante de convênio internacional. Aí ele foi para Jabuticabal
e outras praças e tal. Então tem muita história de comércio. Dá um livro sensacional. Já voltamos com Moacir Sgarione, diretora administrativo financeiro da Sociedade Rural do Paraná. O momento mais gostoso do dia pode ser a sua hora do almoço, sozinho ou com a família. Na Xinxin é delicioso. Vem, Aqui sempre é feito na hora. vem pra Xinxin, vem agora. Então avisa logo a galera. Sabor aqui não tem fim. O cardápio recheado te espera. Que delícia é comer na Xinxin. Seu momento de sabor. Falar inglês te leva mais longe. São mais oportunidades e possibilidades. Na FD English você aprende de uma forma direta, para o seu objetivo, no seu tempo. Professores nativos ou brasileiros te proporcionam confiança e autoestima para falar com estrangeiros. São 3 unidades bem localizadas em Londrina, ou você pode terá-las na sua casa ou escritório sem acréscimo na sua mensalidade. Material incluso, sem taxa de matrícula. Na FD English você escolhe, você aprende, você fala. Ligue agora ou envie um WhatsApp. A importância de dar valor à vida. É assim que a Laundry Life, serviço de assistência de enfermagem 24 horas, trabalha para atender quem necessita de cuidados e atenção. Com equipe de profissionais altamente qualificada, a Laundry Life oferece serviços em várias áreas da saúde para pacientes de todas as idades, com atendimento pós-operatório, hospitalar ou domiciliar, além de aluguel de materiais e de ambulância. Com carinho, atenção e confiança, a Laundry Life é sinônimo de conforto e qualidade de vida para o paciente e de tranquilidade para a família. Estamos de volta com Moacir Sgarione, diretor da Sociedade Rural do Paraná, ex-presidente, e que está firme trabalhando, dando todo o seu empenho ao lado do presidente Antônio Sampaio e aos demais diretores da Rural, para que essa próxima exposição obtenha novo sucesso. Moacir, está confirmada a Esquadrilha da Fumaça? Você viu? O cantor comemorou. Nós atendemos o comandante lá, eu estava com o cantor, né? Para quem não sabe, ficou alguns anos sem vir em função da troca das aeronaves, né? É verdade. Dos modelos de aeronave. Depois, quando voltou, no início, acho que teve um pequeno acidente, se não me engano, lá em Pirassununga, e aí se protelou mais, mas agora está tudo organizado para vir, né, no sábado, dia 13, né, se eu não me engano. Acho que é dia 13. No sábado? No sábado, dia 13. E, se eu não me engano, acho que a primeira vez que vieram foi em 65. Eu sei que é muito antigo, né? Me lembra? Era antigo, o cantor que conta bem essa história. E é mais uma atração aí da nossa feira, nos céus, né? Essa aproximação também com o Exército. Aproximação também com o Exército Brasileiro, estarão lá com as demonstrações deles, né? Seus tanques. Os tanques. É uma atração para a garotada, né? E para os adultos também. O armamento bélico. É bonito, né? Eles são muito organizados. Então, está caminhando, viu, Milton? A grade de leilão está também, está agendado 14 leilões entre elite, né, das diferentes raças e corte. Sabemos que o Paraná, a tendência... a pecuária ela tem essa pressão que a gente sofre, seja dos produtores, né, de laranja, de cana, de reflorestamento, mandioca, soja, milho, aveia. Nós temos um solo sagrado, um clima extraordinário, então a pecuária no Paraná sofre uma pressão muito grande da área de outros segmentos da produção, né? Agora, o parque de diversões. Já está sendo montado, já está quase montado. Já está uma semana. O senhor Wilson mesmo, você sabe que é o maior parque de diversão itinerante, né? Porque talvez tem parques fixos, né? Bons, né? O Beto Carreiro e tal. E parece que ele vai estar também participando com em um stand, viu? Beto Carreiro World. Também, talvez captando aí possíveis turistas para a região. Então ele já confirmou. E é o parque... ou 18 mil metros quadrados de área sendo montado, né?
Várias atrações, né? Várias a atrações. garotada vibra e tal, né? Vibra, é um entretenimento, né? O setor ele está procurando manter os preços, né? Isso é bom. Ele tem consciência disso, é nosso sócio, é de Goiânia, o maior parque itinerante do Brasil, né? Ah, ele é de Goiânia? Ele é de Goiânia, Não sabia, seu Wilson. Seu Wilson, Seu Wilson, muitos anos, né, Militão. Mas ele andou o Brasil todo, o Brasil todo. Olha. Moacir, e o setor de alimentação? Que é aquele... Então. Eu me lembro, porque 2 dias antes, já está lá o pessoal com os estandes de sanduíche de pernil, aquele perfume gostoso, né? Sanduíche de linguiça calabresa. Eu te contei essa história, mas provavelmente nossos que está assistindo talvez não tenham ouvido. Eu estava uma vez andando no parque, e ali no primeiro pavilhão do Marajá do Bonagara, ali monta, né? Os sanduíches de pernil de porco, né? E aí estava a comitiva com o Jaime Lerner, era candidato na época a governador. E o Antônio Belinato estava junto. O Antônio Belinato chamou a chapeira pelo nome e falou, sai 3 sanduíches. Aí o Jaime falou, não, mas eu não quero. Ele falou, não, como é que você vê na exposição você não vai comer sanduíche de pernil? E eu estava do lado, gravou aquilo, nunca mais me esqueci. E comeu. Então tem. E aí o que você falou, né? Tem lá aquela eficiência no atendimento da Gelobel, do Zanoni, Costelaria Jardim. São 5 restaurantes tipo churrascaria. Nós tentamos de novo levar alguém para servir massa. Parece que vai ter uma opção à noite, né? E além daquele setor dos restaurantes, né? Que atende mais lá os trabalhadores do dia, etc. Tal. Mas hoje são 5 restaurantes servindo carne. Né? E às vezes dá fila, né? Final de semana, você viu lá, né? É verdade, dá fila. Às vezes dá fila. Então, atende muito bem. Tudo. Aquele pessoal que vende bota, guaiaca, vou falar do termo. É guaiaca mesmo, né? Mais ligado ao gaúcho, né? Tipo gaúcho, bota, chapéu de couro. Todos confirmados. Eles vêm sempre, né? Sempre. Nós temos, de algum segmento, Militão, a gente tem expositor de 40, 45 anos ininterrupto. Então, e as pessoas sabem disso, porque em determinados locais, se eles liberarem a área esse ano, a gente é obrigado a buscar um outro parceiro, né? E muitas vezes depois tem preferência os locadores do último ano, né? É verdade. Então é uma engenharia, né? Aquela montagem da exposição, que é uma cidade montada, né? Outro símbolo da Rural, Moacir, que o pessoal não se esquece. Falou em exposição, eles lembram logo da maçã do amor e das cocadas. É verdade. Não é? Churros, né? Churros. A feira de sabores ali naquele pavilhão que foi na minha gestão, né? Como diminuiu o volume de gado, nós tiramos os coxos do meio e montou aquela estrutura, né, da feira. Eu acho aquilo também fantástico, né? As variedades da agroindústria familiar, né? Alimentos caseiros, né? De toda a linha, extraordinário. Então é fantástico, é fantástico. E aquela grande atração para a garotada que são o maquinário rural, né? Os tratores, os motos, coletadeiras. A garotada vibra, né? Eu falo tem que máquina tem quase 2 andares. Eu falo que a Rural ela tem que ter variedade de exposição. Isso nós estamos acabando de acertar os detalhes. A primeira exposição que a pessoa quer fazer desses carros de arrancadão. Eu não sabia que Londrina é famosa nisso, de exposição que junta mais de 5 mil pessoas. E é classe carro de 200 mil, 300 mil. Só não vai poder ligar o motor, né, Militão? Porque aquilo é uma coisa absurda, mas eu não tinha a menor ideia. E eles querem estar lá presente, porque para mostrar, né? E com isso vai para o autódromo depois, quando eles promoverem os eventos, mas se torna mais familiar de toda a sociedade. E eu te confesso também que eu nunca fui ver. E aí eles estão lá pegando uma área, está tentando viabilizar para expor. Repito, talvez não vai conseguir fazer funcionar por causa do barulho, porque diz que é ensurdecedor, né? Que motores de uma potência extraordinária, mas tudo é novidade. Tudo é novidade, né? Então, os shows também todo ano são novos. A gente varia, é o que tem no mercado, de acordo com algumas pesquisas, indicação, procura variar. A gente sempre falou aqui, não é uma das tarefas mais difíceis para nós. Eu falo que a gente tem que
estudar bastante para errar pouco, porque não é fácil. É verdade. Sabe, tem cantores que surpreendem positivamente, outros negativamente, muda de ano para ano, o próprio artista, às vezes, o seu momento, uma música que lançou outra. Então isso é uma engenharia também, sabe? Não é fácil, não. Sem dúvida alguma. Sem dúvida alguma. Moacir, carneiros, ovelhas, cavalos. Foram passados 2.000 animais ovinos, né, e caprinos. 2.000? Deu. O Luiz está lá todo animado, né? Ele acha que vai repetir esse ano. Vai repetir, é uma coisa fantástica. Aumentou a criação de carneiro após a Ural aqui começar ela com certeza tem um incentivo direto aí, né, sobre produção. E vem pessoas também de outros estados, inclusive, né? Então, a gente recuperou na época, em 2013, quando nós fizemos, se não me engano, era 380, 400. O Luiz, muito eficiente naquilo que faz, o professor Luiz, né, Fernando, elevou a participação dos carneiros, adaptamos alguns pavilhões, que você sabe, ainda na minha gestão, para 2.000 carneiros, uma coisa fantástica, né? Uma coisa fantástica e bonita de ver. É um negócio sensacional. Os equinos também... tem o crioulo para estar vindo agora também de novo, está voltando, né? Tem aí os equinos... Você sabe que como teve, talvez, a exposição nacional do Quarto-Milha com 2 edições no ano passado, a gente não sabe se o Quarto-Milha vai vir, provavelmente não, com menor escala e tal, mas tem leilões confirmados e aquelas variedades de raça e as demonstrações, né, com aquelas peixerron, aqueles ingleses, aquelas coisas maravilhosas lá, que são aqueles animais lindos com carruagem, né? Aquelas atrações, né, Melita? Eu acho aquilo lindo demais a conta. No ano passado o público foi grande. A expectativa o ano passado, assim, você sabe que a gente tem todo o controle, né, por dia, etc., né, as entradas de rodeio, de shows, de pista VIP, entrada no parque. Cresceu o ano passado 4,67% de público de entrada do parque. A do parque tem uma influência direta, Militão, com o tempo, porque quase não vende antecipado. As pessoas deixam e falam, não, eu vou o dia que dá certo, tal. Então, de fato, varia de acordo com o clima, principalmente em caso de chuva. Os shows a gente vende 94% antecipado. Então, se chover no dia, a gente torce para não acontecer. Faz 2 anos que não dá um pingo de água. Né? É verdade. O ano retrasado até um calor absurdo, né? Tomara que esse ano tenha uma temperatura agradável e tal. Então, a expectativa é essa. A gente tem um público mais ou menos consolidado, tanto para entrar no parque como a entrada de show. Repetir que a grade de show, ela não se paga os custos, por incrível que pareça. Por incrível que pareça. Se você colocar 200 e tantos mil de ECAD, a grade mais de 2 milhões de reais, o show do Jorge Mateus é 450 mil reais só o cachê. Então você imagina você vender isso a R$25, depois a 30 e recuperar. Então, quando você faz um custo médio, ECAD, iluminação, som, etc. e tal, limpeza, segurança, a grade de show ela não se paga com os valores que nós praticamos. Mas nós temos e queremos levar gente dentro do parque. Porque a pessoa que vai para ver um show, eventualmente, chega um pouco antes, vai ver um animal, passa numa barraca, etc. Então, é uma engenharia a organização do evento para as pessoas que falam, nossa, mas o Jorge Mateus já está 30 ou já está 35. A verdade é que é um sacrifício para pagar as contas ali na grade de show e dar certo. É por isso que a Rural é um sucesso. Moacir Sgarione, diretor administrativo financeiro, ex-presidente da Rural, um abraço a você, muito obrigado, um abraço ao presidente Antônio Sampaio, a toda a diretoria, e vocês ouviram esses detalhes, essa riqueza de detalhes que ele deu aqui. É por isso que a Rural é sempre um sucesso. Obrigado, Moacir. Muito obrigado, então. Trouxe sim um abraço, o Sampaio estava lá, vai estar na Câmara também convidando comunicando o evento. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado, gente, pela sua amável audiência. Obrigado, Paraná, obrigado, Rio. Boa noite, Brasília, e boa noite, BH. Boa noite.